mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre os top 10 de artes marciais da DC Comics. Tá? Eu já fiz da Marvel e eu vou usar mais ou menos os mesmos requisitos ali, tá? Para elaborar essa lista. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês é que eu não vou considerar vilões. Tá? Alguns eu vou colocar como anti-heróis ou que foram vilões e atualmente são heróis ou são anti-heróis, tá? Esses aí eu vou considerar. Então, de qualquer forma, o Bane, o Constantine Drácon, o Canário Branco, que são vilões, eu não vou considerar, tá? Eu também não vou falar de personagens assim não tão conhecidos, mesmo que eles sejam grandes artistas marciais, tá? Porque eles não têm muita relevância assim dentro do contexto dos artistas marciais da DC, apesar de terem sido mestres de vários deles, tá? Por exemplo, o Macaco de Prata, o O-Sensei, o KGBesta, que até já está morto e tudo mais. Então, novamente também essa lista aqui é uma lista um pouco difícil de elaborar, ela leva muito em conta o subjetivismo, mas eu tentei, diante do meu conhecimento, das pesquisas que eu fiz, fazer uma lista bacana aí para vocês acompanharem. Quem que seria o 10º colocado aí? Seria o Azarel, tá? O Jampou. Aquele carinha lá que era da Ordem de São Dumas e acabou substituindo o Batman quando ele teve a espinha quebrada pelo Bane. Ele foi um artista marcial muito, muito foda. Atualmente ele tem sido dado como morto, tá? Mas ele é um cara que foi muito top. Quem viu quando ele surgiu, ele chegou já tocando terror, já venceu o Asa Noturna, depois também ele sofreu algumas derrotas e tal, mas é um cara casca grossa. Ele aprendeu as habilidades marciais dele através da Ordem de São Dumas, tá? De forma inconsciente jogava essas coisas na cabeça dele, tá? Os treinamentos e tudo mais. De forma, sem ele saber, ele estava se tornando um grande artista marcial. Quem é o 9º lugar dessa minha lista de top 10, tá? É o Asa Noturna. O Asa Noturna, que foi treinado pelo Batman, ele foi parceiro, ele já foi um Robin, ele seguiu os passos do Homem-Morcego, se especializou em artes marciais, ele foi treinado basicamente pelo próprio Bruce Wayne. Ele é um cara casca grossa, ele é um acrobata, então ele consegue misturar a habilidade marcial dele com as acrobacias. Como vocês sabem, ele trabalhava num circo, ele e os pais dele, quando os pais dele acabaram sofrendo um atentado e faleceram. Então ele sempre foi um acrobata muito bom. Além disso, ele conseguiu associar isso às artes marciais. E depois ele até vestiu o manto do morcego, depois que o Batman sumiu na crise final, né, que o Darkseid mandou ele para o passado e tudo mais. E se tornou o novo Batman, um pouco mais contido no sentido de violência, mas mesmo assim se mostrou um ótimo artista marcial. Em 8º lugar, a Canário Negro. Tá? Quem é a Canário Negro? A Canário Negro é a esposa do Arqueiro Verde. Sim, cara, ela é foda. Ela é muito foda. Essa mulher luta demais. E ela pegou um período, o que ela fez? Ela pegou um período da vida dela e passou a treinar com a Lady Shiva. A Lady Shiva, que obviamente ela vai estar nessa lista, uma das maiores artistas marciais do universo DC, é uma mulher extraordinariamente top em artes marciais. Ela é muito, muito habilidosa. E ela pegou a Canário Negro e instruiu ela. E tanto que no final do treinamento, a Canário Negro já estava ali quase pau a pau com a Lady Shiva, cara. Pra vocês verem o nível de fodice dela. Então o 8º lugar fica para Canário Negro. Em 7º é o Connor Hawke. Tá? Quem é o Connor Hawke? Connor Hawke. Quem é o Connor Hawke? Ele é o filho do Arqueiro Verde. Tá? Ele é filho do Arqueiro não com a Canário Negro, é com uma outra pessoa, acho que é Sandra Hawke. E ele passou a viver no monastério e lá ele aprendeu todo tipo de arte marcial. Ele meditava, filosofias, se tornou um grande arqueiro também. Depois ele passou por uma fase que ele entrou em coma, ele teve alguns aditivos ali que deixaram ele mais forte, mais resistente, com fator de cura.
resistente à dor também. E ele é um artista marcial do primeiro calibre. Ele já saiu ali na mão com o Richard Dragon e com a Lady Shiva, quase pau a pau com esses caras aí. Então você vê que o nível dele realmente é muito, muito top. Em sexto lugar dessa lista, eu coloco o Exterminador, tá? O Slade Wilson. Ele tem uma performance melhorada muito por conta dos experimentos que ele sofreu para se tornar um super soldado. Mas de qualquer forma, ele já entrou no exército bem novo, com 16 anos, e lá ele já se destacou. Ele mostrou que era um grande artista marcial, que ele realmente se sobressaía perante os seus colegas ali, mesmo sendo muito mais novo que eles. Tanto que ele angariou, em pouco tempo ele se tornou tenente-coronel, angariou várias promoções e se tornou tenente-coronel. Ele tem uma habilidade marcial muito grande, ele inclusive já derrotou o Batman. Tá? O Batman também já derrotou ele, mas assim, para demonstrar o nível de habilidade marcial dele. Então, em sexto lugar aí, eu coloco o Exterminador. Em quinto lugar, galera, o Homem-Morcego, o Batman, tá? Fãs da DC, infelizmente o Batman não é, e não é mesmo, o maior artista marcial da editora. Não é. Tá? O Batman realmente é muito foda, ele é o cara, mas ele não é o maior artista marcial da DC Comics. Ok? Então, o que eu vou falar sobre isso? O Batman treinou desde criança, ele viajou o mundo, ele trocou conhecimentos com a Lady Shiva, com outros personagens da DC Comics. Ele foi treinado, se não me engano, pelo All Sensei também, que é um mestre dos mestres, parece ser o da DC Comics. Eu conheço muito poucos personagens. E o Batman, da mesma forma que ele já venceu vários personagens, ele também já foi derrotado por vários personagens em termos de habilidade marcial. O Batman, eu colocaria ele no top 5 aí da editora DC, como um grande artista marcial, pelo conhecimento que ele tem de praticamente todas as artes marciais. Em quarto lugar, dois personagens, um não tão conhecido, mas já conhecida. O primeiro que eles estão empatados, eu coloquei eles empatados em quarto lugar. Tá? Tigre de Bronze. Ele, na verdade, é um anti-herói, se tornou vilão, depois ele quis se redimir. E ele treinou o Richard Dragon, tá? Que é um dos maiores artistas marciais da DC Comics. Richard Dragon foi mestre de vários personagens, mas depois eu vou entrar no mérito dele. Então, o Tigre de Bronze é um artista marcial espetacular. Assim. Ele já derrotou o Batman também, nunca perdeu do Batman. Ele é um cara de um nível extremamente alto assim, em habilidade marcial. Eu diria que esses quatro, top 4, como eu estou citando esses quatro primeiros, eles têm um diferencial em relação aos demais mesmo. Você percebe que eles estão, não digo em outro nível, mas são levemente superiores assim. Tá? Então esses quatro aí, eu diria que vocês realmente são os tops, assim. Não é tanto subjetivismo meu não. Eles são realmente os tops assim. Do lado do Tigre de Bronze, em quarto lugar ainda, é a Cassandra Cain. Tá? Quem é a Cassandra Cain? Ela foi a Batgirl. Tá? Ela substituiu a antiga Batgirl, a Bárbara Gordon, que se tornou Oráculo depois que ela sofreu aquele ataque do Coringa e ficou tetraplégica. Quem assumiu o manto foi a Batgirl tempos depois, um bom tempo depois. Quem é a Cassandra Cain? Cara, ela é muito, muito foda. Ela praticamente muda, fala. Tá? Ela é filha da Lady Shiva. Ela foi treinada desde criança pelo pai dela, o David Cain. Tá? Aí depois ela passou por um treinamento com o Tigre de Bronze, o Merlin, a Alpha, que são personagens um pouco obscuros, mas são grandes artistas marciais. Ela também treinou com o Batman, com a Canário Negro, e depois teve um treinamento com a Lady Shiva que deixou ela no nível overpower, assim, sabe? Ela é muito, muito habilidosa, super ágil, ela é muito foda. A Cassandra Cain, ela é realmente top dos tops, assim. Em terceiro lugar, ela que não tem como falar, ela é a terceira, no caso aqui, é a Lady Shiva. Tá? Ela treinou, porque ela, desde criança, os pais dela foram assassinados e falaram que foi o Richard Dragon. E ela, como ela sabia do nível absurdo do Richard Dragon, ela treinou, levou a vida dela, o foco dela era treinar para vencer e matar o Richard Dragon. Até que quando eles se encontraram, ficou tudo claro, aquela coisa de que
não tinha sido ele e tudo mais. Eles passaram até a atuarem juntos e tudo mais. Ela mostrou uma habilidade marcial praticamente equivalente com o Richard Dragon. Ela é realmente muito, muito top. Ela foi mestre de várias... da DC, foi mestre da Cassandra Cain, da Canário Negro. O Batman já aprendeu com ela também. Então ela é realmente muito top. Em segundo lugar, tá? Esse cara também é muito, muito foda. Talvez o mais foda se não fosse o primeiro lugar. É óbvio, né, também. O Richard Dragon, cara. Esse é foda demais. Ele foi treinado pelo Tigre de Bronze e pelo O-Sensei também. Ele teve vamos dizer assim, um mestre. Ele foi um pouco desgarrado ali, mas ele teve 2 mestres basicamente. Ele treinou o Bruce Wayne, ele treinou a Bárbara Gordon, que é a Oráculo, o Questão, a Caçadora, trocou informações com a Lady Shiva e outros personagens foda. Então ele treinou o Batman. Então, para vocês verem o nível do cara. Não que seja impossível o mestre, o aprendiz superar o mestre, até porque o Richard Dragon, ao meu ver, ele supera o Tigre de Bronze por pouco, tá? Que foi o mestre dele também. Então, a segunda posição fica com o Richard Dragon, que é um cara muito top. Talvez assim, os personagens convencionais seriam o mais top da DC. Só que tem um cara, esse que está em primeiro lugar, que é outro nível, cara. Assim, ele é realmente outro nível em relação a esses personagens aí. Ele está mais um degrau acima. Quem que é esse cara? Ele é o Karate Kid. Sim, Karate Kid, mas não é o Karate Kid dos filmes. É o Karate Kid, o Val Armour. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele veio do século 31, então ele tem todo esse conhecimento marcial, desde os tempos mais remotos até o século 31. Então, são séculos e séculos, hoje nós estamos no século 21, então você imagina, são 10 séculos a mais que ele teve de novas artes marciais que foram surgindo e artes marciais que foram sendo aprimoradas, e ele sabe todas elas, tem conhecimento de todas as artes marciais, inclusive artes marciais alienígenas. Ele pertence à Legião dos Super-Heróis. É um cara muito, muito top. Ele consegue fazer frente, como vocês vão ver nas imagens, hein? Esse cara aqui, fugiu o nome dele agora, mas ele lutou com o Superman. Tá? Ele está lutando com a Supergirl. Ele arranca o braço do cara com um golpe. Então você vê que o cara é realmente extremo, assim. Ele é realmente um outro nível de habilidade marcial. Ele consegue somar todas essas habilidades marciais aí. Numa classificação, foi feita pelo Superman. Claro que essas classificações elas são bem... Uma hora a revista fala uma coisa, vem outra revista e fala outra, mas só para vocês terem uma ideia assim, de forma que o Karate Kid é tratado dentro da DC Comics. O Batman seria, comparado com ele, um classe 12. Batman, que está em 5º lugar nessa lista, seria um classe 12. O Karate Kid seria o classe 15, cara. 15! 3 classes a mais que o Batman. E ele já derrotou o Batman, inclusive. Tá? Ele trocou umas porradas, o Batman até durou algum tempo com ele, mas ele já derrotou o Batman, para vocês verem o nível que esse cara tem. Então o primeiro lugar fica com o Karate Kid da Legião dos Super-Heróis. Cara, é realmente foda. Espero que vocês tenham curtido a lista que eu fiz. Comentem se vocês concordam, se vocês discordam, deixa a opinião de vocês aí, curta o canal e divulgue. Um abraço para vocês, galera. Até mais.